Iniciamos com este vídeo a segunda fase do nosso curso de grego. Iniciaremos abordando morfologia grega e dentro deste assunto nós iniciaremos com verbos. Os verbos em grego têm duas classes: os verbos em ômega e os verbos em mi. Nós iniciaremos esta segunda fase do curso falando sobre os verbos em ômega. Nós esperamos que a sua disposição esteja em alta, que você esteja motivado. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de informação e esclarecimento, consulte-nos através dos comentários aqui no nosso canal ou através do contato por e-mail. Esteja à vontade. Sendo assim, vamos ao nosso vídeo. Morfologia grega, como em morfologia da língua portuguesa, passa pelo mesmo conceito linguístico que nós temos de morfologia, tá certo? A morfologia para a linguística, ela é um estudo da estrutura, é um estudo da formação e da classificação das palavras. Por quê? Porque ela vai trabalhar como as palavras são construídas de uma perspectiva material, tá certo? Da perspectiva de sua forma, tá ok? Bom, muito bem. A peculiaridade, então, que nós encontramos na morfologia é que ela vai estudar as palavras olhando para as mesmas de forma isolada. Ela não está preocupada com uma palavra ou com uma estrutura linguística num contexto de frase ou num contexto de oração, tá certo? Ela está preocupada simplesmente com a palavra de sua perspectiva isolada. Ela vai trabalhar com a sua estrutura, sua formação e a sua classificação de uma perspectiva particular, tá certo? E no caso ela trabalha com as classes de palavras que nós conhecemos da língua portuguesa, a língua grega também. Então, substantivo, arquivo, adjetivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, tudo isso, da mesma forma que em português, faz parte da morfologia grega. Iniciando com esse vocabulário que eu já coloquei aqui nessa lição, nós temos a palavra apotnesco. Veja, a primeira letra é um alfa, a segunda letra é um pi, a terceira é um ômicron, a quarta letra teta, a quinta é nu, depois eta, depois sigma, kappa e rho. Veja, como é que eu pronuncio essa palavra? Se eu tiver na minha mente já fixada a pronúncia de cada letra em função do nome de cada uma, ficará fácil a pronúncia. Veja só, o alfa. Alfa tem som de A. Pi tem som de P. E o ômicron tem som de O. Então, já pronuncio isso aqui de apó. Percebe? Veja, teta, nu, eta, sigma. Se você esqueceu o teta, você tem nes. Nes, nu, tá certo? Nu, eta e sigma dá nes. Como é que eu pronuncio nessa palavra o teta? Você faz um som do T mudo. Então você diz apote, nes, co, kappa, ômega, co. Então você diz apotnesco. Percebe então? Veja, a segunda palavra, após. Por que após? Veja, alfa, A. Pi, som de P. Ômicron, som de O. E o sigma, som de S. Então você tem após. Depois o tal. Depois o epsilon, não é isso? Tal, epsilon, o lambda, ômicron,
Tá certo? Então, como é que você sabe? Separando a sílaba, se fosse o caso, um lambda vem para essa sílaba de ômega e o outro lambda vem para a sílaba de epsilon. Ok? Então, veja só. Então, eu tenho aí a pronúncia apostelo. Apostelo. Veja agora, nesse caso aqui, dividindo sílaba, eu coloco um lambda para ômega e outro lambda, o lambda anterior para o alfa. Então, são duas sílabas, né? A sílaba tem são tantas sílabas quantas vogais ou ditongos. Então, nós temos, olha, beta e alfa. Como é que se pronuncia? Ba. E lambda, ômega, lo. Lambda, som de L, ômega, O. Então, eu tenho balo. Tá certo? Balo. Essa é a pronúncia. Aqui, olha, é gueiro. É gueiro. Observe, então, que o gama antes de epsilon não será pronunciado G, será pronunciado G. Mas nós temos aqui não um epsilon isolado, nós temos um ditongo, e o ditongo é fechado. Então, o ditongo é ei. Então, você diz é gueiro. É gueiro. O ro aqui com o som do R de Maria. Agora, veja só. Reurisco. Observa a aspiração áspera. Fica sobre a segunda letra do ditongo. O ditongo é eu. Eu. Com a aspiração áspera tem som de R ou do H em inglês, você pronuncia então reu, reurisco, reurisco. Olha onde está o acento, no iota, segunda sílaba, a sílaba é proparoxítona. A próxima palavra então é eco. Veja, começa com tem aspiração branda sobre o epsilon, um acento agudo sobre o epsilon, depois temos um ki e depois um ômega. Então nós temos eco, eco, eco. De onde vem a ecologia? Eco. Olha a próxima palavra. Capa, ro, iota. Da mesma forma que você tendo em português um K, um R e um I, você pronuncia cri. Aqui também você tem o capa, o ro e o iota, você pronuncia cri. E aí você tem crino, no, som de N, ômega O. Então, crino, crino. A próxima palavra, lambano. A próxima, meno, meno. A próxima, pisteuo, pisteuo. Veja, no caso aqui, o acento agudo está sobre o ditongo epsilon, upsilon, ditongo eu. Então você tem pi, iota, sigma, pis. Pi, iota, sigma, pis. Tal, ditongo eu, teu. E o ômega no final. Quantas sílabas tem essa palavra? Ela tem duas vogais e um ditongo, logo ela tem 3 sílabas. A sílaba que recebe o acento agudo é a sílaba do ditongo. Então você diz pisteuo. Lembre-se, acento e aspiração sempre vão cair sobre a segunda letra do ditongo. Ok, gente? Não vamos esquecer isso. Essa próxima palavra aqui, então, acuo, acuo. Veja que nós temos aqui o ditongo U, omicron, upsilon, som U. Uma aspiração branda sobre o alfa, não interfere no som da palavra. Então temos acuo, acuo. Essa próxima palavra aqui nós temos é a palavra blepo. Percebe? Ó, beta, lambda e epsilon. Blé, blé. Pi e ômega, nós temos então po.
Então, primeira sílaba é acentuada, blepo, blepo. Próxima palavra, nós temos então, agora, olha só, gente, grafo. Perceba que você tem uma fonética em grego que ela é semelhantíssima à fonética portuguesa. Da mesma forma que você tendo um G, um R e um A em português, você pronuncia gra, em grego você tendo gama, rho e alfa, você pronuncia gra também. Se você tiver F e O em português, você diz fó. Aqui no caso F. O som de fi e o som de ômega, O, então você tem fo, grafo. Aqui, estio, estio. Aqui, lego, ok? Próxima palavra, zo. Olha só, o sigma com o ômega, so. O zeta com o ômega, zo. Então você tem so, zo. Essa palavrinha aqui, lambda, upsilon, lu. Última letra, o. Então você tem luo, luo. Pois bem, agora, aqui ao lado, gente, nós temos o que nós chamamos de tradução, certo? Nós temos tradução. Nessa tradução aqui, vocês podem acompanhar e memorizar a tradução, tá certo? Apotnesco, apostelo, balo, egeiro, heurisco, eco, crino, lambano, meno, pisteuo, acuo, blepo, grafos, estio, lego, meno, falei meno aqui antes, né? Lego, sozo e agora luo. Ok, é um vocabulário rápido para a gente então já começar a se acostumar com essas palavras, inclusive pegar esses verbos aqui e trabalhar com eles quando formos estudá-los. Agora, o que é que você observa aqui de comum a todos os verbos que estão aqui? Tudo isso aqui é verbo, né? Você está vendo pela tradução. O que é comum em todos esses verbos, pessoal? Letra ômega no final. Olha só, a letra ômega, ela está em todos estes verbos que estão aqui apresentados. Todos eles têm um ômega no final. Um detalhe que eu quero dizer para vocês é o seguinte, veja só, quando em português você quer falar sobre o verbo X, vamos dizer, verbo amar, se eu peço que você conjugue o verbo amar, você entende que eu estou pedindo para você conjugar o a partir da identificação do verbo que está no infinitivo. Então, o substantivo amor tem o infinitivo do seu verbo em amar, termina em AR. Amar, amar é o infinitivo do verbo. Muito bem, então, quando você quer estudar um verbo X, você vai apresentá-lo no infinitivo para que nós façamos a conjugação. Então eu digo, conjugue para mim o verbo amar, conjugue para mim o verbo calar, ficar, ir, voltar, etc. Em grego, em termos de apresentação, de dicionário, vamos dizer assim, lexicográfica, você vai entender o seguinte, o verbo ele é conjugado a partir da sua forma do presente ativo indicativo. Você veja que a tradução aí de apotnesco é eu morro. Veja, presente ativo indicativo. Mas quando eu peço que você conjugue um verbo em grego, eu não vou dá-lo para você na forma do infinitivo. Qual é o infinitivo de balo? Olha só esse verbo aqui, ó. Balo. Qual é o infinitivo dele? É balein. Termina com epsilon e iota em num. Balein. Lein. Balein. É o infinitivo. Mas quando eu quero pedir para você conjugar esse verbo em grego, eu digo, conjugue o verbo balo.
É interessante isso, porque é diferente de português. Em português eu diria a você, conjugue o verbo lançar, ou o verbo jogar, ou o verbo sacudir. Em grego eu não dou para você o infinitivo. Eu passo para você, eu informo que você deve conjugar o verbo balo. Então, está para a apresentação de um verbo em português infinitivo, está em português do presente ativo indicativo de um verbo. E nós já vamos começar por ele. Perceber, então, a última letra de todos esses verbos é o ômega. E veja que a tradução está na primeira pessoa do singular. Olha o detalhe. O ômega, no final destes verbos, indica que a pessoa envolvida na ação deste verbo é a primeira pessoa do singular. Então, a letra ômega, em verbo, no caso, quando for haver a conjugação, tá certo? Indica a primeira pessoa do singular. Os verbos gregos são formados pela raiz, pelo radical, ou tema, e pelas desinências, tá certo? Você veja, aquele ômega que está lá em todos os verbos é a desinência de primeira pessoa do singular, tá certo? Veja, primeira pessoa do singular tem a ver com eu. Veja, aquilo ali não é pronome pessoal do caso reto. Aquilo ali é a desinência verbal que indica a pessoa envolvida na ação do verbo. E no caso, a primeira pessoa do singular. Assim, encerramos este primeiro vídeo desta segunda fase do nosso curso de grego. Falamos sobre os verbos em ômega. Assunto inicial. Estamos começando este assunto. Ainda teremos várias abordagens sobre os verbos em ômega. Depois passaremos aos verbos em mi. Abordaremos outras classes de palavras, como os pronomes, os substantivos, os advérbios e etc. Esteja conosco. Qualquer necessidade de informação, de esclarecimento, qualquer dúvida, qualquer crítica, fique à vontade. Faça uso dos nossos comentários aqui do nosso canal ou do acesso por e-mail. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.